Dona Maricota, mulher de 56 anos, 4 filhos, sendo que um era o Dodô, viúva há mais de 20 anos. Lavava roupas, costurava e fazia qualquer serviço do lar. Formou o filho Celso em direito. Formou também seu filho Pedro e sua filha Dirce em serviços sociais. Ano 1949. Rua Campos Sales, 1306, perto do Empório Popular do Sr. Honório, grande comerciante que já armazena bens de consistência e estabilidade. Homem provedor de cadernetas, onde as somas eram incluídas as datas no montante da conta a pagar. Com facilidade, o número 3 passava a ser 8, com muita facilidade, quando do acerto das cadernetas do final de cada mês. Toda a vizinhança da rua e arredores dela se servia do Empório Popular. A rua não era asfaltada, era coberta por um pedrisco médio e a rua formava umas valetas originadas pelas chuvas, com as pisaduras e rodas de passagem. Casas pobres se avizinhavam do 1306, onde o branco prevalecia num contraste com o verde da horta que era cultivada pelos meninos Celso e Pedro. Os dias se passavam. Dona Maricota era, além de prestimosa, com muita força no trabalho, que atualmente lavava e passava roupas para fora, mesmo com auxílio da filha Dirce. Não se podia contar com a filha por todas as horas do dia. Ela estudava no período da manhã. O dia era pequeno para a família, pois os afazeres completavam qualquer hora de descanso diurno. Dona Maricota era uma boa pessoa, muito prestativa, porém sabia da vida de todos e tinha o péssimo costume de falar a respeito das pessoas. Na realidade, ela era uma ótima fofoqueira do bairro. Quando o Sr. Manuel, o barbeiro da rua, queria saber das novidades, era só se aproximar de Dona Maricota e questioná-la a respeito de suas dúvidas que sua barbearia não certificava. As confirmações eram imediatas e com ligeira precisão, sempre a respeito de coisas que não se presenciava e com grande tempero de maldade. O filho Dodô, já com 25 anos de idade, mentalidade de 15, com características finas, cabelos pretos tombados para trás, bigode fino, olhos de cidadão, perfume. Dodô não trabalhava, nem estudava e nem ajudava na casa. Era um peso para os parcos rendimentos familiares. Dodô tinha costumes extravagantes, um egoísmo dos mais acentuados, pois quando entrava no banheiro solitário da casa, não havia quem o removia de lá, pois além de seu banho demorado, mantinha um costume narcisista com a sua fisionomia, como para os seus cabelos tombados para trás. Chegavam muitas vezes a derrubar a porta do banheiro, porque Dodô de lá não saía e nem respondia aos gritos de Dirce para a desocupação do mesmo, que além de ser o único, de quando em quando entupia. Dodô, por ter ele dificuldades de raciocínio e de boa vontade, ele gozava do privilégio de sua mãe. Dona Maricota tinha os seus predicados positivos, mas o negativo inalava a maldade para com o próximo e desrespeito cristão. Ela criava com grande facilidade coisas fictícias, reproduções variadas com ataques na moral dos pobres inocentes, julgamentos variados com perfis dos mais absurdos, mas sempre dentro da maldade. Ela conservava a mentira e os exageros na mais profunda inconsistência e inconsequência, que certo dia foi depor na delegacia com acusações que pesavam sobre ela. Lá ficava desconcertante, negando tudo e assim continuava. Um dia foi ela à igreja católica, porque era adepta, para uma confissão com um padre idoso e que conservava uma fisionomia séria
e uma preservação dos bons costumes. Sabedor dos impropérios da irmã, se colocou a ouvi-la e no final aconselhou-a dentro do mais profundo amor, avisando-a que Deus poderia não perdoá-la de tanta maldade na criação de situações de desconforto ao próximo. O tempo passava e Maricota veio apresentar uma doença estranha, fazendo-a acomodar em hospital da cidade. Neste hospital, ela permanecia por um tempo relativamente grande e do mal não se livrava. Com o correr do tempo, foi ela emagrecendo e já demonstrando fraqueza orgânica com as feições cadavéricas devido à impossibilidade de ingerir alimentos. Os filhos se acomodavam com a assistência da filha Dirce no controle e execução das tarefas domésticas. Assim Maricota sofria no hospital, sem chance de uma melhora e já com fortes dores no esôfago e traqueia. A presença dos médicos era constante quando um deles, especializado no aparelho digestivo, levantou a possibilidade de um tumor canceroso nos 2 condutores alimentares. Fome e sede, ressecamento de pele, língua e lábios, tudo provocado pela pouca ingestão de líquido. Fortes dores já não permitiam mais a fala, e daí se passava por mímica o que realmente Maricota pedia. Isso acontecia já se fazia contar 1 ano. Numa manhã de domingo estava Maricota livre dos movimentos do corpo. Já se fazia inerte num desespero inconteste. Inimizades. Dona Maricota, desencarnada, passava por um processo difícil pelos resultados de um passado angariador de inimigos. As inverdades eram, sem dúvida, o produto do desconforto de um grande número de irmãos através da calúnia e impropérios por ela criado. Hoje passava por do umbral com grandes dificuldades de movimentação e até mesmo de raciocínio perfeito. Maricota estava postada em uma escuridão ímpar, contando apenas com a ajuda de um irmão que lá passava e deixava algum alimento arrefecedor do perispírito. Isso era raro porque muitas vezes era impossível lá estar, devido ela estar rodeada de vingadores caluniados do passado. Sofria muito até que esse irmão Josildo resolveu conduzi-la para a recuperação perispiritual e aí dar o destino para uma reencarnação que propiciasse um resgate e aprendizado dentro da decisão da espiritualidade. Maricota lá estava nesta situação constrangedora porque o seu sentido já estava recuperado. O hospital onde ela estava, por ora, morando, tratava desses assuntos. Anos se passaram. Maricota, recuperando mais das doenças que teve no físico, já orava juntamente com a Irmandade, num processo diário, quando a ela se aportou um irmão da espiritualidade e lhe disse: "Como vai a nossa irmã querida?" Maricota levantou o rosto e lhe respondeu: "Agora estou bem." O irmão muito bondosamente lhe disse que seu retorno à terra era inevitável e com ele viria a parte missionária com uma preparação antecipada pelos irmãos que cuidavam desse setor, e que ela deveria então se preparar para aceitar uma missão na terra que iria dar a ela uma nova vida com um retorno de aproximadamente 70 anos. Maricota se empolgou com a notícia e disse: "Quando vai ser?" O irmão respondeu que o seu retorno estava sendo preparado, faltando apenas uma passagem pelos ensinamentos cristãos mais apurados. Seu retorno estava preparado para a vinda de Maricota como surda e muda, tendo apenas os sentidos visuais em funcionamento. Para tanto, estavam preparando um casal que tinham resgates desse tipo, para receber Maricota como filha. Surpresa muito grande quando soube que seu futuro pai era mudo e que ele foi o irmão Barbeiro, aquele que Maricota trocava informações a respeito da vida alheia. Quando acaba, Maricota,
rotulada com o nome de Maria Angélica, nasceu numa família de classe média, com o pai surdo e a mãe com deficiência do membro superior direito. O pai trabalhava em uma fábrica, fazendo serviços de garimpeiro da produção, e sua mãezinha como arrumadeira de prateleiras com caixas dos produtos fabricados. Sua infância foi difícil. A dependência acompanhava completa. 12 anos estudava com grande esforço, numa escola especializada de surdos e mudos. Desta forma, devemos dar um cunho melhor aos nossos impulsos doentios, não fazendo valer em nossa vida a mentira, a calúnia, o descaso pela reputação do próximo. Sócrates, em sua passagem pela terra, nos deixou, entre tantos, a história das 3 peneiras. Antes de falarmos, devemos colocar o assunto a proferir nas 3 peneiras. A primeira é sabermos se o que vamos falar é verdade. Se for verdade, passamos para a segunda peneira, que é a bondade, perguntando para nós mesmos o que tem de bondade no que eu vou proferir. E a terceira peneira é perguntar se há necessidade de falar. Muitas vezes é melhor se calar. Deus esteja convosco.